Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa sexta aula do curso de Cálculo MI. Nessa aula vamos ver taxa de variação e derivada da função inversa. Vamos começar com taxa de variação. Considere uma função f qualquer. Essa razão f de x mais delta x menos f de x, tudo dividido pelo delta x, isso é chamado de taxa média de variação de f entre x e x mais delta x. Então, se a gente for diminuindo esse delta x, no limite, isso daqui, quando o delta x vai para zero, a gente tem a derivada. Isso aqui é a derivada de f em x. Então, a derivada de f em x também é denominada como taxa de variação de f em x. Então, se a gente esquecer o limite, a gente tem uma taxa média de variação entre x e delta x. E quando faz o limite de delta x indo para zero, a gente tem a taxa de variação no ponto x. Então, vamos para o primeiro exemplo. O raio de uma esfera está variando com o tempo a uma taxa constante de 5 metros por segundo. Com que taxa está variando o volume da esfera no instante em que r igual a 2? Então, o raio está variando. E com a taxa constante de 5 metros por segundo, isso quer dizer que a derivada do raio, em função do tempo, é 5. Ou dr dt é 5. É outra notação. Então, veja só. Seja t0 um instante em que r é igual a 2, queremos calcular o dv dt quando t é igual a t0. Ou seja, na outra notação, é v' em t0. Sabemos que o volume de uma esfera qualquer é 4/3 de πr ao cubo. Pela regra da cadeia, aqui na nota de aula estava errado. Tem um dr, mas é dt. É isso que a gente quer calcular. Então, dv dt é dv dr dr dt. Certo? Isso aqui usando a regra da cadeia. Na outra notação, a gente tem o quê? Um v dr dt. Aqui é calcular essa derivada. Isso aqui é um v' aplicado no ponto r de t vezes r' de t. Então, são equivalentes. Então, esse dr dt a gente já tinha, que é igual a 5. E o dv/dr é calcular isso aqui, em relação a r. Então, esse 3 desce, corta com esse, e aqui fica 2. Então, fica 4πr ao quadrado, dv/dr. Então, pela regra da cadeia aqui, substituindo os valores, esse vezes esse aqui, a gente tem que dv dt, esse aqui não é dr, é dt, vai ser 5 vezes 4, 20, πr ao quadrado. Então, para t igual a t0, r igual a 2. Então, dv dt aplicado em t0 vai ser 20 πr ao quadrado, só que r é 2. Então, a gente substitui o valor aqui do r, que dá 4. 4 vezes 20, 80. Então, a resposta é 80π metros cúbicos por segundo. E com isso terminamos esse exemplo. Agora, velocidade e aceleração. Então, para estudar a velocidade e aceleração, se a gente tem uma função que descreve o deslocamento da partícula, a velocidade dessa partícula, no instante t, vai ser definida como a derivada, caso exista. Então, a velocidade é o f' de t, e a aceleração é a segunda derivada. É a derivada da função velocidade. Então, a segunda derivada da função deslocamento é a aceleração. Então, com esse conceito, a gente já pode resolver mais um exemplo. Então, uma partícula move-se de acordo com a animação abaixo. Deixa eu mostrar essa animação. Está aqui. Partícula de menos 1 a 1 se movendo. Sobre o eixo x, de modo que no instante t a posição de x é dada por cosseno de 3t para t maior ou igual a zero. Suponha que x é dado em metros e t em segundos. Determine as posições ocupadas pela partícula nos instantes t igual a 0, π sobre 6, π sobre 3, π sobre 2 e 2π sobre 3. Item B, qual a velocidade no instante t? Item C, qual a aceleração? Item D, esboce o gráfico da função de posição. Então, veja só, o f de t cosseno de 3t, pelo item A, ele pede em 4 instantes, 5 instantes na verdade. Então, a gente tem que calcular 3 vezes 0, cosseno de 3 vezes 0. Cosseno de 3 vezes π sobre 6, cosseno de 3 vezes π sobre 3, fica 3 vezes π sobre 2, e aqui 3 vezes 2π sobre 3. Então, aqui dá 0, cosseno de 0 é 1. Ok.
É isso aqui, né? É a projeção do x desse ponto, que é 1. Então aqui, 3π sobre 6 é π sobre 2. Então é a projeção do x desse ponto aqui, que é 0. 3π sobre 3 é cosseno aqui, vai ficar cosseno de π. Então a projeção no x desse ponto aqui é menos 1. 3π sobre 2 é a projeção no x desse ponto aqui. Então, projetando aqui, aqui vai ficar 3π sobre 2. E aqui dá 0. E 3 vezes 2π sobre 3, corto 3. Fica 2π. É igual a do 0, que é 1. Que deu uma volta, chegou aqui. Então, o item B pergunta a velocidade. Se a função de deslocamento é cosseno de 3t, a velocidade é a derivada disso. E aqui a gente usa a regra da cadeia. Né? Vai ser a derivada do cosseno, que é menos o seno, aplicado no ponto 3t, vezes a derivada de 3t. Então fica 3. Então a velocidade é menos o seno de 3t vezes 3. E o item C pede a aceleração. A aceleração é a derivada disso. Então a derivada do seno é o cosseno. Vou pegar esse 3 e botar na frente também, vai ficar menos 3. Cosseno, aplicado no ponto 3t, vezes a derivada do 3t. Então vezes 3 aqui. Isso é menos 9. Cosseno de 3t. Então essa é a aceleração. E o item D pede o esboço. Eu vou mostrar aqui. Esse aqui é o esboço. O gráfico da função de posição é o cosseno de 3t. Então vamos para mais um exemplo. Que diz o seguinte, que a partícula move-se sobre o eixo x de acordo com a animação abaixo. Vamos ver essa animação. É esse aqui a animação. Então esse aqui, ele começa aqui, ó. Vem para cá e vem para cá. Certo? Vem para cá. Aí isso de modo que no instante t, a posição x é dada por 3 mais 2t menos t ao quadrado, quando t maior ou igual a 0. Então aqui tem 4 itens. Qual a velocidade no instante t? Aceleração em t. Estuda a variação do sinal da velocidade de t. E esboça o gráfico da função de posição. Então a função f eu tenho que ver o domínio. Isso vai ser útil na hora de esboçar o gráfico. Mas vai ser de 0 para frente, para mais infinito. E t vai ser elevado em 3 mais 2t menos t ao quadrado. Ou seja, f de t é isso aqui. 3 mais 2t menos t ao quadrado. Dessa forma, o item A pede o que? Velocidade. Então a velocidade é a derivada disso, né? Derivada de 3 é 0, de 2t é 2, de menos t ao quadrado vai ser menos 2t. Então essa aqui é a resposta do item A. A aceleração é a derivada disso. Então a aceleração é pegar 2 menos 2t, derivar. A resposta aqui é menos 2. Item C pede para estudar a variação do sinal da velocidade, ou seja, de f' da função 2 menos 2t. Então essa função, que é a posição, né, que é o t, é uma função que desce. Não sei exatamente como é, mas ela é decrescente. Então se eu fizer aqui, né, 2 menos 2t igual a 0, eu vou descobrir que menos 2t igual a 2, igual a menos 2, t igual a 1. Então isso significa que antes do 1 ela é positiva, e depois do 1 ela é negativa. Então isso quer dizer que a velocidade vai ser maior ou igual a 0, né, antes do 1. Se t é menor ou igual a 1. E a velocidade vai ser menor que 0 se o t é maior que 1. Então o item D pede para esboçar o gráfico dessa função de posição. Né, dessa função aqui. Ó. Então para isso a gente vai usar aqui o domínio de 0 para mais infinito. Então a gente sabe que isso é uma parábola. E vamos precisar achar o valor máximo, né? Que é no ponto x vai ser menos b sobre 2a. Então aqui vai ficar menos 2 sobre 2 vezes menos 1, que o resultado é 1. Então a altura máxima é o f de 1. 3 mais 2, né? Porque 2 vezes 1, menos 1. Então isso aqui é 4. 3, 4, 5, menos 1, 4. Então a raiz vai ser, vamos calcular aqui, né? Então menos 2, mais ou menos, raiz de 4, menos 4 vezes menos 1, vezes 3, sobre menos 2. Então fazendo a conta aqui, ficamos com menos 2, mais ou menos 4, sobre menos 2, ou seja, 1 mais ou menos 2,
que vai dar menos 1 e 3. Mas veja, o domínio é de 0 para frente, então essa aqui está descartada. E o gráfico é uma parábola com concavidade para baixo, desenhada de t 0 para frente, ou seja, é isso aqui. Não é aproximadamente, né? Não é troncho assim não. A altura máxima 4, no ponto x igual a 1, ou no t, né? Que é t no caso, quando é 0, né? Quando t é 0, o f vale 3, que aqui corta. Então, vem para cá. E a raiz, que está no domínio, é o 3. Então, fica com essa figura. Então, vamos para mais um exemplo. Um ponto P move-se sobre a parábola y igual a 3x² menos 2x, que tinha ao cubo, né? Estava errado, digitado errado, porque se for ao cubo não vai ser parábola, também não vai dar certo para resolver esse problema. Então, ele move-se conforme a animação abaixo. Deixa eu mostrar a animação. Pronto, a animação é essa. Começa aqui e ele se move assim. Suponha que as coordenadas x de t e y de t são deriváveis e que dx de t é diferente de zero. Pergunta-se, em que ponto da parábola a velocidade de ordenada y de p é o triplo da velocidade da abscissa x de p? Como a velocidade da ordenada y é o triplo da abscissa, né? Então a gente quer que dy de t seja igual a 3 dx de t. E usando a derivação implícita, né? Eu fiz aqui também sem ser com essa notação, né? Com a notação mais comum. Aqui é 2, no caso. Então a derivada aqui vai ficar y' igual a 3, que multiplica, né, 2x vezes x' menos 2x'. Então organizando aqui a gente vai ficar com 6x, que é o x de t, vezes x' de t, menos 2x' de t. Então organizando de novo, ou seja, colocando em evidência esse x' de t, né, ele fica aqui e a gente vai ficar com 6x, que é o x de t, menos 2, que multiplica x'. Só que aqui a gente vai usar que ele dá aqui no enunciado, né? Que dy dt seja 3 vezes dx dt. Então eu quero que isso seja 3x'. Então substituindo, eu posso cortar o x'. E o resultado é que 6x menos 2 é igual a 3. Então 6x é igual a 5, né? Passando 2 para cá. Dividindo por 6, eu descubro que x é igual a 5 sobre 6. Então isso aqui responde. Então, qual ponto da parábola a velocidade de ordenada y é o triplo da abscissa, né? Então é quando x for isso aqui. Então se substituir isso aqui, né? Y igual a 3x² menos 2x. Substituindo a gente acha a altura, né? Que é o x, que é a coordenada y. E agora para o segundo tópico e último também, é a derivada de função inversa. Então o teorema diz o seguinte: se f é uma função inversível, com inversa f menos 1, se f é derivável no ponto x e f' de x é diferente de zero, então sua inversa também é derivável e vale isso aqui. A derivada de f a menos 1 de y é igual a 1 sobre f' de x. Então, para lembrar disso aqui, a gente vai fazer o seguinte: a gente sabe que essa composta, né, f a menos 1 de f de x é igual a x, porque uma inversa da outra. Então, se a gente derivar dos dois lados, derivar aqui e aqui, eu vou ficar com 1 dessa parte. E aqui eu vou ficar com a derivada de f a menos 1 aplicada em f de x vezes f' no ponto x. Mas veja só, f de x é y, como está aqui sendo dito. Então f a menos 1, linha aplicada em y, eu divido aqui agora, vai ficar com 1 sobre f' de x. Então vamos usar isso para resolver uns dois exemplos para poder concluir a aula. Então seja f de r em r uma função definida por f de x igual a x à quinta mais 5x ao cubo mais 2x menos 4. Então ele pede a derivada f a menos 1. Derivada de f a menos 1 no ponto f de 1. Então não é no ponto 1, é no ponto f de 1. Então a derivada, né, o f' vai ser 5x à quarta, como está aqui, mais 15x², como está aqui, mais 2. Então essa parte aqui a gente pode deixar para lá, né, que é uma função crescente, porque a gente não viu esse assunto ainda, mas também não vai precisar. Então dessa forma, o f de 1, quanto que é? Ele quer no ponto f de 1 é 4. Substituir, f de 1 vai ficar com 1 à quinta, que é 1, mais 5 vezes 1 ao cubo, que vai ser 5, mais 2 vezes 1 menos 4. Então esse resultado aqui é 4. Porque é 5, 6, 7, 8, menos 4, 4. Então, o f a menos 1 linha, no ponto f de 1 é o f a menos 1 linha de 4, né, que vai ser 1 sobre o f' de 1. Aí o f' de 1 é só calcular, vai dar 22. 5 vezes 1
mais 15 mais 2. Aqui já dá 20 mais 2, 22. Então está aqui, é 1 sobre 22 a resposta. Então, último exemplo para terminar a aula, vamos calcular a derivada do arcosseno. Né? Vamos colocar o x aqui entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Vamos calcular a derivada do arcosseno. Então, a inversa do arcosseno é o seno de x. Então, o seno do arcosseno de x vai ser x. E arcosseno do seno de x também é x. Então, aplicando aqui o teorema, a derivada do arcosseno de x vai ser 1 sobre o f' do arcosseno de x. No caso, o f é o seno. Então, a gente vai ficar com 1 sobre o cosseno do arcosseno de x. Porque a gente está dizendo que f de x é o seno de x, né? Então, o f a menos 1 da gente é o arcosseno. Então, aqui é o f menos 1'. Certo? Isso aqui é só a aplicação direta do teorema. É 1 sobre o f' no ponto arcosseno de x. Vai ser 1 sobre o cosseno do arcosseno de x. Sabemos que o cosseno ao quadrado de A mais seno ao quadrado de A é igual a 1. Se eu trocar A por arcosseno de x, vamos ficar com cosseno ao quadrado do arcosseno de x mais seno ao quadrado do arcosseno de x igual a 1. Mas veja só, seno ao quadrado do arcosseno de x é seno do arcosseno de x vezes o seno do arcosseno de x. Só que seno e arcosseno são inversos um do outro, então o resultado disso é x ao quadrado. Então, usando isso aqui, cosseno ao quadrado do arcosseno de x é 1 menos isso tudo, que é x ao quadrado. Então, cosseno ao quadrado do arcosseno de x é x ao quadrado menos 1. Está errado. É 1 menos x ao quadrado. Ou seja, se eu tirar o quadrado aqui do cosseno, eu vou ficar com raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, a derivada do arcosseno de x, pelo teorema da função inversa, vai ser 1 sobre o cosseno do arcosseno de x, que é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Isso aqui para os valores de menos 1 até 1. Com isso, terminamos a aula, mas antes de finalizar mesmo, eu vou deixar aqui um exercício para vocês calcularem a derivada do arcosseno de x ao quadrado e a derivada do arcotangente de x.